Olá, paz e a graça do nosso Senhor a todos vocês. Hoje o programa Semear vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu estou aqui com dois pastores abençoados que já estiveram aqui conosco. Pastor Rubens, que esteve no primeiro programa. Tudo bom, pastor? Tudo bem, que Deus possa abençoar a vida de todos, né? Deus abençoe Camila, Deus abençoe pastor Elias, meu amigo. E obrigado pela oportunidade, né? Vamos lá, não sei o que nos espera, vamos ver. Obrigada, pastor. E também estamos juntos com o pastor Elias, que já é a terceira vez aqui conosco, né, pastor? Terceira vez, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade novamente. Obrigado a você que está nos assistindo. Vai ser bênção estarmos juntos aí. O pastor Elias já tem cartão fidelidade, né? Já é a terceira vez. Já é a terceira vez. É o VIP. Sou cliente, eu sou cliente. Já é cliente VIP. Veio aqui com primeira vez para falar sobre a Marcha para Jesus, né? Isso. E depois a gente fez ali um programa. o nosso programa. Isso. O Ministério Gratidão, né? Muito bom, abençoado. Ministério Gratidão, Casa de Adoração, dois ministérios aí abençoados e que estão sempre juntos também, né? Muito importante. É verdade. Vamos então falar um pouco sobre a retrospectiva desse ano, né? Foi um ano bem complicado, apesar de a gente já estar saindo da pandemia, né? Tá dando uma aliviada, mas mesmo assim vem alguns outros sustos aí, novas variantes, mas sobrevivemos, aqui estamos. Eu acredito que esse ano foi um ano de muitos recomeços, né? Eu costumo dizer que acho que a jornada ela é muito maior do que a conquista, né? Que nela a gente consegue identificar o quanto a gente amadureceu e o quanto a gente cresceu diante das dificuldades. E a questão maior é, será que nós, como seres humanos, realmente amadurecemos com toda essa dificuldade que se apresentou, com todo esse problema que se apresentou na pandemia, pessoas tão importantes que perdemos, amigos, familiares, né? O que será que nós aprendemos com tudo isso? Será que nos tornamos realmente seres humanos melhores? Será que a perspectiva de vida, de realização de sonhos, de projetos, né, de pessoas, podemos analisar e tentar pensar, será que realmente amadurecemos com isso? Né, pastor Elias? O que nós vemos? Nós vemos um período que mundial passou por dificuldade, né? Agora, a pessoa que serve a Cristo, o homem, a mulher de Deus, a pessoa que tem fé no Senhor Jesus, ela usa essa dificuldade para um crescimento. Ao invés dessa dificuldade tripudiar em cima da vida da pessoa. Se nós formos olhar num geral, houve novas oportunidades com a pandemia. Oportunidades, inclusive, de fazermos muitos cultos online como igreja. O que acabou atingindo mais pessoas, né? O que nós temos hoje? Nós temos uma gama da sociedade muito grande de pessoas que creem no Senhor, mas estão desigrejados. Pessoas que não têm um congregar. E muitas vezes uma live, muitas vezes a forma de chegar ao Evangelho, que não precisa tu ir até a igreja, mas chegou até na tua casa pelo celular, pela internet, também fez com que a pessoa voltasse a assistir um culto, voltasse a ter contato com o Evangelho, e pessoas foram salvas também via internet. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, claro, existiu uma pressão, a igreja de certa forma, da sua maneira tradicional de trabalhar, sofreu um pouco, muitas pessoas que servem a Cristo durante este deserto ficaram, meu Deus, o que vai ser de nós? Mas, quando passamos por um deserto com o Senhor no comando, Deus junto conosco, essa provação, essa dificuldade, também traz um agito e uma diferença naquilo que deve ser feito na nossa conduta. Começa a mudar, começa a fazer diferente. Eu mesmo sou uma pessoa que nunca tinha feito live, não tinha interesse, acostumado a trabalhar de uma forma tradicional, até um pouco afastado de redes sociais. E isso me fez atuar diferente. E olha que interessante, nós tivemos testemunhos de pessoas que já não estavam mais congregando há tempo e que receberam um vídeo, receberam uma live, ali do nosso grupo mesmo, e se reavivaram na fé, disseram, pá, que bom, pastor, faz mais vezes, né? É importante. Então, claro, ninguém ama a situação que estava acontecendo, porque muitas pessoas perderam entes queridos, nós tivemos uma catástrofe financeira também, comércios fechando, uma retomada agora nesse fim de ano,
mas nós também conseguimos assistir a igreja se reinventando, conseguimos assistir pessoas sendo alcançadas que antes não eram. Muitas pessoas que no momento de dificuldade conseguiram se voltar para Deus. Então, a questão é, desafios a gente sempre vai ter, mas o desafio ele pode se transformar num tormento e te atolar nele, ou ele pode se transformar numa oportunidade de reação e de inclusive restaurar os teus altares com o Senhor para vencer aquela dificuldade. Então a gente pode enxergar dois ângulos, pessoas que se deixaram desfalecer e outras que se reventaram. A grande questão é a mesma coisa quando falamos na questão dos erros, dos pecados, das debilidades. Uma pessoa com o coração em Deus, ela pode ter uma fraqueza e uma debilidade, e essa fraqueza, esses tropeços dela, servem para ela ser mais dependentes de Deus. Olhar e dizer, poxa... E isso não é sinônimo de fraqueza, né, pastor? Não. É de entendimento e de capacidade de saber que Deus cuida de nós e que nós encontramos segurança nele. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas elas abrem o Salmo 91, mas se elas entendessem o que está escrito realmente ali, elas poderiam mudar muitas situações e circunstâncias da vida. Porque grande parte das pessoas se desanimam, elas acham, eu não vou buscar Deus, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a palavra, eu não tenho força para buscar. Mas o que diz o 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aonde a gente encontra conforto? É nos braços de Deus. Correr para o Senhor. A questão é, indiferente se estamos num momento bom e agradável, se estamos numa dificuldade, correr para o sangue, correr para a comunhão com Deus. E aí faz a diferença, porque senão toda dificuldade que ocorrer, Satanás vai aproveitar para tripudiar em cima da tua vida. Facilidade de entrar em depressão, desânimo, deixar de congregar, deixar de orar, dizer, ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? Então, a questão é, quanto mais o Senhor é o centro da tua vida, a diferença e a ótica que tu vê por aquilo que tu está passando, também faz total diferença. Com certeza. Nós tivemos a igreja orando para que o vírus retrocedesse. Nós tivemos muitos pastores usados por Deus orando para que as pessoas fossem curadas pelo vírus. E mesmo assim, nós tivemos, inclusive no meio gospel, muitas pessoas que perdemos. Sim. Então, o que acontece? É óbvio que muitas... Pastores, ministros de louvor. Muita gente conhecida nacionalmente. Sim. O que significa isso? Que nem sempre Deus muda a situação, porque muitas vezes aquela situação está dentro de um plano e de um propósito. É necessário. Precisa acontecer, mas a questão é como tu age diante daquela situação e como tu é em Deus dentro daquela dificuldade, né? Que aí é diferente, é uma fortaleza de dentro para fora. E o interessante hoje, que inclusive é importante nós estarmos aqui nesse fim de ano, é sermos realistas, mas com a esperança que temos no Senhor. A gente sabe que passamos por um momento difícil, sabe que tem um peso, sabe que apesar de termos uma fé profética de que Deus está conosco, mesmo assim aprove a Deus que essa pandemia acontecesse. Lógico. Que pessoas queridas morressem, pessoas cristãs morressem. Até mesmo para demonstrar que a nossa fé ela não é uma variável, ela é um firme fundamento, né? Que tem que estar ali, indiferente da situação. Então, como é que eu vejo isso? É uma oportunidade. Quando eu vejo uma dificuldade, eu vejo uma oportunidade. Oportunidade, inclusive, de quem está nos ouvindo, de reatar a sua vida com Deus. Assim, eu vou restaurar meus altares para que, inclusive, meu ano de 2022 seja diferente. Mas ele vai ser diferente porque a pandemia vai acabar, ele vai ser diferente porque nós vamos ter uma vacina toda poderosa, vai ser diferente porque o Omicron não vai pegar. Não, ele vai ser diferente porque na tua história o Senhor vai estar no comando. Com certeza. E aí nós temos alívio, paz e, como diz o Salmo 91, podemos descansar. E isso eu vejo uma grande diferença. É a oportunidade que nós temos. Eu creio que diante de toda essa situação, nos trouxe muito alento, sim, calmaria, paz. As lives invadiram as casas, eu tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas, não só de Montenegro, mas de outros estados, né? Relacionamentos foram atados e as pessoas elas começaram a entender, eu acho que um princípio básico, o senhor falou de algo importante, de reatar o seu convívio com Deus. E eu quero falar para os ouvintes que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um relacionamento com Deus que nos ama, que tem interesse no nosso bem-estar, que não é ditador de forma alguma
respeita o nosso livre-arbítrio e que nos dá oportunidade, baseada em diretrizes e princípios que norteiam a nossa vida e podem mudar a nossa conduta diária para que possamos ser pessoas melhores. E é necessário realmente renunciar muitas coisas para que a gente possa chegar a esse aspecto. Na vida nós passamos por inúmeras renúncias. E quando se trata de Deus, muitas vezes as pessoas elas criam uma certa barreira com medo daquilo que Deus ele pode realizar e muitas vezes olhando para aquilo que ela tem que abrir mão. Mas tudo que a gente deseja na vida, a gente vai abrir mão de algumas outras coisas. Quando a gente fala em ter relacionamento com Deus, é para que realmente a nossa vida ela viva um processo claro de crescimento diário, de resposta clara, mas entendendo que toda dificuldade também nós estamos sujeitos a enfrentar. Bom, essa época do vírus foi o que mais nos ensinou. E não importando sendo pastor, não importando ser arcebispo, né, pastor, reverendo, não importa. Sendo conhecido ou não, a dificuldade ela alcançou diversos lares. Né? Essa questão do abrir mão, eu não vejo como uma renúncia, porque é algo que acontece tão natural com a gente, né? Sim. Que já estamos em Cristo, já estamos com Deus. As coisas vão aos poucos, as coisas do mundo assim vão, não é que tu tem que largar. O Espírito vai agindo, né? E a pessoa vai por si só largando. É uma coisa, na realidade eu vejo assim mais como assim, é interessante, sabe? Aquilo que eu faço com amor, de forma alguma eu vou querer que o Elias, né, o pastor Elias, faça por obrigação. Sim. Né? Eu tenho que ensinar ele a amar. Ele também vai ter que amar da mesma forma. E é muito pessoal, é muito peculiar. E é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que manifesta a sua graça e que manifesta o seu poder. Como nós entendemos, está chegando um novo ano aí, estamos encerrando esse ano, as expectativas são grandes, sonhos vão se renascendo, as pessoas vão almejando grandes sonhos. Eu costumo dizer uma coisa muito clara, todo final de ano: você quer viver o que você não viveu, comece a fazer o que você não tem feito. Porque se as mesmas ações não mudaram nada, está na hora de fazer algo diferente. Não vai mudar, né? Se você não mudar, as coisas não mudam. Não. Tem que... E a questão dos sonhos é muita... Eu, por exemplo, trabalho com adolescentes, ali eu vejo que os sonhos estão se terminando, as pessoas não têm mais uma expectativa, eu quero alcançar isso, eu quero chegar nisso. Eu não sei se foi a questão da pandemia ou se está vindo uma geração assim meio desacreditada, mas parece que a esperança está diminuindo. É um assunto para mais de um programa. Inclusive a gente pode continuar depois no próximo bloco, falando um pouquinho sobre essa questão de entrega e santificação para o reino, que é importante inclusive para quem está nos ouvindo, e também falando um pouquinho sobre essa questão de metas e esperanças. O que acontece? Com algumas situações incertas, as pessoas deixaram de ter projetos, metas e inclusive esperança na possibilidade de dias melhores. E é um assunto interessante até, inclusive, para a gente continuar no próximo bloco, né? Concordo. Falarmos um pouquinho sobre isso, para quê? Inclusive para gerar uma esperança para quem está nos ouvindo, de um ano novo abençoado, um Natal na presença de Deus. E né? acredito muito nisso. Que seja no próximo bloco, então. Vamos lá. Então, já voltamos, próximo bloco, mais Pastor Rubens e Pastor Elias.